preocupados ao publicar uma série de tweets falando sobre um estado de tristeza que ele sente há anos já. Vini, vamos lá. Nesse fim de semana, o Whindersson deu uma sumida até das redes sociais. Qual foi o conteúdo desse relato aí? Falou que estava triste, muito deprimido. Chegou a tocar nessa expressão? Ele Vini? fala em tristeza, né, Edgar? E o que acaba surpreendendo muitas pessoas, porque a gente tem aquela ideia, né, de aquela pessoa bem-sucedida, Felizão, rica, tá lá com a namorada, um dos maiores canais do YouTube, enfim, tá com uma vida bacana, mas tristeza não tem a ver com isso, tem né, a ver Vini? com dinheiro às vezes, né? E aí o Whindersson escreveu esse relato, Edgar, há 2 dias atrás. Ele escreveu o seguinte: eu queria conversar com meus fãs das antigas, com as pessoas que por algum motivo gostam de mim, sobre o que está acontecendo comigo. Eu tive que tomar muita coragem para vir aqui, mas apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, com tudo que eu conquistei, eu me sinto há alguns anos triste. Eu sinto uma angústia todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras, e depois lá estou eu de novo com esse sentimento ruim. Me sinto mal por não poder me ajudar. Mesmo eu às vezes ajudando alguém. Eu procuro ajuda nos amigos, na família, mas eu me sinto tão triste, tão triste. Eu sempre fui o cara que achou que não importa o que acontece com a vida do artista, os fãs são a prioridade, que foi quem nos deu essa vida. Sim. E eu fico com tanto medo de decepcionar, que fico preso em mim mesmo. Por favor, me perdoe por falar isso. Eu amo vocês demais, os números, eu não me sinto tanta vontade de viver, me desculpe, eu precisava falar para alguém a não ser a minha esposa, que é incrível. Nunca quis tirar a minha vida, nunca, me perdoe por dizer isso. Por favor, não me entenda mal. Eu nunca quis decepcionar a minha família, nem vocês, nem minha esposa, que tem sido minha rocha, a pessoa mais incrível que eu já conheci. Eu vivo rodeado de abutres, urubus, cada um querendo a sua fatia do bolo, e ver tantas pessoas ruins me deixa deslocado, me questionando se eu quebro errado em tentar nunca decepcionar. A única coisa que me deixa feliz é subir no palco, porque os sorrisos para mim me parecem esperança que de felicidade existe. É tão ruim ficar assim porque eu já estava lá uma vez, não queria voltar para lá porque é gelado e sem cor. Eu amo sorrir. Quando eu subo no palco, eu me sinto em um lugar bom. Luz, felicidade, estamos ali por um propósito maior que é a felicidade. Meu show é minha arte, é como um quadro para um pintor, uma música para uma cantora, algo que eu fiz e deu certo. Mas fora dali eu trocaria qualquer quarto chique de hotel para tomar um café com um amigo. Me desculpem se eu decepcionei algum de vocês, não me entendam mal. Por favor, eu quero fazer terapia, eu quero ajudar e quero viver. Conhecer tudo que essa terra tem e contar para vocês no palco. Amo vocês. Então esse foi desabafo, hein, Vini? o desabafo do Whindersson Nunes, deixando claro, né, Edgar, que quando ele está ali no ofício do trabalho dele, no palco, fazendo os conteúdos que ele faz, ele tá bem, ele tá feliz, é o que ele gosta de fazer, mas quando sai dali... Fechou a cortina. Quando fecha a cortina, bate uma tristeza. E é muito comum a gente ouvir isso, né, de artistas, principalmente na área da música, né? Enfim, de maneira geral, artistas que se sentem realizados quando estão fazendo aquilo que eles se propõem a fazer, mas quando eles estão fora daquele holofote, bate uma tristeza, bate uma solidão, e aí tem que realmente ter um abraço ali, um ombro de uma esposa, como a Luísa Sonza, para o Whindersson, né, da família. E até quando ele coloca aqui, eu só queria tomar um café com um amigo, né? Muitas pessoas começaram a mandar mensagens para ele, convidando ele para tomar um café, para conversar. Ele está recebendo apoio, é claro, de muita gente que é fã do trabalho aí do Whindersson Nunes. E assim, ele não fala em depressão, claro, tem que haver um diagnóstico para isso, mas tudo leva a crer, né? E tem que ser cuidado com o tratamento médico, né? Porque depressão não é brincadeira, a gente já discutiu muito sobre isso aqui no Morning Show, não é frescura e não atinge uma classe social específica, não. A gente, em função desse relato, desse desabafo do Whindersson Nunes, propôs aqui a hashtag, Paulinha, depressão coisa séria, né? Como é que estamos? As pessoas estão se manifestando, estão contando sobre seus casos, casos de família? A gente está em terceiro entre os assuntos mais falados do Brasil nessa manhã. Várias pessoas postando seus depoimentos, enfim, e sobre o assunto, vamos conferir.
seu cônjuge com rugas, esse perfil aqui pra te fazer rir de manhã. Depressão não é falta de Deus. E tem um monte de gente falando isso também na internet, porque às vezes, nos posts do Whindersson mesmo, se misturou um pouco essa história da religião com a depressão, né? Que poderia ser um vazio por você não seguir uma religião ou por não ter uma fé. E aí, por isso que eu achei interessante pegar esse post, porque foi uma série de comentários nessa linha, inclusive nos posts do próprio Whindersson. Sereníssima, hashtag depressão é coisa séria. Vamos combinar que é triste ter que falar isso, que depressão não é frescura, falta de louça para lavar, que não se cura fazendo serviço voluntário e que não é ingratidão com a vida. Empatia manda beijos. Perfeito. Evandro para o solo, hashtag depressão, coisa séria. Há muito preconceito referente à ida ao psiquiatra, até psicólogo. As pessoas já chegam dizendo que a pessoa é louca. A ignorância pode levar até a coisas mais sérias. E aí são esses tabus da depressão que, quando o Whindersson resolve falar assim tão francamente... Abre a discussão. Abre a discussão, esclarece muita gente se identifica, percebe que também está acontecendo com ela. Gente que normalmente também pode estar bem na vida, Edgar, que não é só quando acontece uma tragédia que a pessoa pode desencadear uma depressão. Às vezes você está bem na sua vida, está tudo certo, você até imagina que você deveria estar feliz e se cobra de não conseguir chegar nesse ponto. Quando o Whindersson fala, outras pessoas ouvem, identificam e que, como ele vai buscar ajuda, como ele mesmo falou no post dele, outras pessoas também podem fazer isso. E as pessoas esquecem, desculpa aí, as pessoas esquecem que as pessoas públicas também são pessoas físicas. Humanas. Quando chegam em casa, elas... Uma vez eu li uma entrevista da Débora Seco, se não me engano, dizendo assim, eu tô sempre cercada de fotógrafos, as pessoas me amam e tudo mais, mas quando eu chego em casa eu me sinto muito só. Isso antes do relacionamento dela com o humor, inclusive, faz anos essa entrevista. E é muito verdade, essas pessoas chegam em casa e em casa elas estão sozinhas. A vida não se resume à rede social. Às vezes, enquanto você tá tacando pedra no seu ídolo ou mandando amor na rede social, o seu ídolo tá chorando na cama ou se divertindo na balada, vivendo uma vida como todo mundo. No caso da depressão não é muito diferente, é muito comum nessas pessoas, porque além de ter que lidar com a melancolia dos seus problemas cotidianos, elas ainda têm que lidar com o fato de serem vidraça e terem que ter opinião pra tudo. E todo mundo tem uma opinião sobre elas. No caso do Whindersson, então, que é um dos maiores influenciadores do país, deve ser uma responsabilidade muito grande de virar vidraça desse jeito. Ô, Fefito, deixa eu colocar aqui uma questão. Quando eu ouço esse caso do Whindersson, eu fico pensando o seguinte. Essas personalidades digitais, digamos, a projeção que esse rapaz tem, tipo... a construção de um mundo muitas vezes ilusório das coisas. Relações artificiais. Ele teria essa questão da depressão potencializada por esses tempos que a gente vive, onde se cria um valor ilusório diante da repercussão de números, cliques, seguidores, blá blá blá. Ou ele, como qualquer outro passível de se encontrar num quadro deprimido, só tem repercutida a sua depressão porque uma popularidade no meio digital. Você entende o que eu estou colocando? Sim. Como uma doença contemporânea, como uma doença da atualidade. Eu acho que é uma soma dos dois fatores, porque a gente não pode negar que as redes sociais ocupam um espaço muito grande na vida das pessoas, mas a vida das pessoas acontece fora das redes sociais. Mas como não levar a carga de ódio ou de amor que você recebe? Porque teve a citação, o exemplo ali, Paulinha falou, não sei em que sentido, agora me foge um pouco, a falta da espiritualidade e tal. Pode ser. Pode ser a falta de um contato direto, numa vida mais baseada em valores que estão ali do seu lado e que você, em detrimento desses valores, você se coloca e se joga... A depressão é um lance químico também, né, Ed? Aí você só virar para uma pessoa que está passando por um problema que não vai ser resolvido só com a busca da religiosidade ou da fé. A fé é um fator importante na vida das pessoas, assim como a prática de esporte é super importante para a recuperação da depressão. Sim. Por causa da liberação de endorfina. Mas são ações combinadas. E é muito importante que a pessoa procure um tratamento médico, psicológico, porque muitas vezes é necessário o uso de medicamentos. Sim. Então isso... Claro que a espiritualidade, a fé são mais coisas que ajudam as pessoas, né? A botar o pé no chão, a afirmar em coisas positivas. Saúde mental não é mas frescura, é uma né? soma. Saúde mental é de fato saúde, é medicina, gente. Existe uma baixa de hormônios no cérebro. Precisa ter remédios para compensar esse tipo de coisa. Lembrar que o padre Marcelo Rossi sofreu com depressão. Sim. Aliás, não só ele, né? Eu tava vendo puxando alguns números aqui sobre
sobre o problema da depressão como uma enfermidade contemporânea mesmo, quase em nível de epidemia, né? Puxando os números da OMS, fala que em uma década teve aumento de 18%. A gente está falando de mais de 320 milhões de pessoas no mundo, isso dá quase 5% da população mundial, e infelizmente aqui no Brasil esse número é maior ainda, bate quase 6% da população. Sim. Se a gente somar isso com o perfil de ansiedade, vai quase para 10% de Gary. Aí a gente está falando de fobias, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático e até pânico. Então isso aqui é um problema real. Lógico que eu tenho certeza que eu falo por toda a bancada quando eu convido aí o Whindersson Nunes para tomar um café com a gente também. Isso, porra. E vim trocar uma ideia, né? Mais vida real, tipo. Exatamente. Conhecer pessoas diferentes e tal, e pessoas que com certeza gostam dele. Agora, o depoimento dele e a situação dele me lembrou um quadro que só agora está sendo melhor diagnosticado, que é o caso da depressão sorridente, que na medicina chama de depressão atípica, no qual os sintomas eles são mascarados por falsas demonstrações de felicidade. E aqui vai bem no sentido do que você falou das redes sociais, né, do Instagram como indústria da tristeza. E isso mesmo para pessoas que têm o que a gente chama de 3 pilares, né, que é trabalho, lar, né, uma casa, uma família e tal, e relacionamentos, aí os amigos e esposa, como é exatamente o caso do Whindersson Nunes. E você percebe que essas pessoas com depressão sorridente, elas são mais sensíveis à externalidade. Então, uma notícia positiva vai trazer muito entusiasmo para essa pessoa, só que logo depois vem uma recaída. Se a gente tiver um tempinho aí para um depoimento pessoal meu, eu tive um breve episódio também de depressão, quando era muito jovem, aí na faixa de 20 e 21 anos. E eu estava numa situação também em que eu tinha minha família bem saudável, lar, namorada, que eu amava, estava empreendendo, e eu fui procurar o psiquiatra, que disse para mim, olha, Caio, depois de uma conversa, né, uns 30 minutos, ele falou, no momento inicial ia sugerir a alopatia, tratamento convencional, como a Paulinha falou, com medicação, mas já que você está tão consciente do problema e você é tão novo, vamos tentar aí um caminho alternativo. E olha que interessante que ele falou para mim, as regrinhas eram bem simples, tinha que acordar cedo, fazer 30 minutos de atividade física por dia pela manhã, para justamente usar a endorfina como motor de arranque para continuar meu dia, e depois das 18 horas, evitar consumo de açúcares e álcool para não ter o rebote glicêmico e você se sentir mais para baixo. Então, assim, isso funcionou para mim, mas é óbvio que é fundamental. Tudo sob a orientação, tudo, né? Sob orientação médica. E eu queria recomendar o livro que a gente falou no bloco anterior, que é o 12 Regras para a Vida, do psicólogo canadense Jordan Peterson, que tem várias palestras sobre isso da depressão. Ele é um estudioso disso, é um psicólogo clínico. Recomendo aí essa leitura para o ouvinte. Vamos lá agora com os depoimentos que chegaram para a gente aqui pelo WhatsApp, os ouvintes participando, os espectadores participando. Solta, Murilo, por favor. Oi, galerinha do Morning Show. Eu sou a Érica, da Moca. Tenho depressão. E eu acho que o maior problema dessa doença séria, grave, é às vezes a gente desabafar com amigos, parentes que não têm a experiência, não é culpa deles, para poder orientar da melhor forma possível o que fazer. Porque muita gente fala que é falta de Deus, que é preguiça, que é manha. Não é. É um desequilíbrio químico no cérebro. Tem a ver com a serotonina, que é o hormônio que nos traz essa sensação de bem-estar, que está com desequilíbrio. Ou seja, isso é tratado com medicamento. Antidepressivo não vicia. Então, se alguém um dia chegar e falar para você, olha, estou com depressão, por favor, oriente a procurar um profissional. E não fale coisas desse tipo que eu falei agora, porque você só vai piorar o que a pessoa está sentindo. E é importante tratar, porque a tendência é só piorar. Bom dia, Morning Show. Meu nome é Júnior, falo de Brasília. Sou policial militar e, infelizmente, eu sofri de depressão e de síndrome do pânico devido a vários fatores, né? Não só da minha profissão, como da minha vida pessoal e também do ambiente acadêmico. E o que me fez vencer essa doença foi Deus, em primeiro lugar, a minha família, né? Minha esposa,
minhas filhas e meus amigos, né? Inclusive, principalmente os amigos do ambiente de trabalho que me acolheram, porque nada é melhor para vencer do que o próprio trabalho. Primeiro, a pessoa tem que saber que ela está passando por aquilo ali, tem que procurar por ajuda. No meu caso, eu procurei por ajuda médica, e a ajuda médica é ajuda medicamentosa e depois a terapia. É importante que a pessoa que sofre disso, ela não pense que vai vencer sozinha não, que é muito difícil, ela precisa de ajuda. E quem está convivendo com alguém que está sofrendo de depressão, saiba que isso não é frescura não. E todos nós precisamos ajudar uns aos outros. Todos estamos sujeitos a essa doença, beleza? Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Abração, Caio. Olha lá, feito.